E assim, para sintetizar essa conversa que poderia muito bem ter acontecido numa mesa de bar ali, com a gente tomando uma cervejinha, o que seria ótimo e o que não é improvável, e a gente pode fazer isso No futuro, acontecer. quem sabe, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Manutenção Podcast, um podcast que traz para os estudantes e profissionais da área da manutenção conteúdo com informação, opinião, muito aprendizado e evento do universo da indústria. O podcast Papo Manutenção é uma coprodução da Traction, da revista Manutenção. Eu estou aqui mais uma vez para poder apresentar o podcast com vocês. Hoje temos a presença ilustre do Rodrigo Lopes e, claro, o querido Fausto Mendonça. Eu falo diretamente aqui do escritório da Traction e o tema de hoje é o papel do monitoramento online dentro da manutenção. Então vamos que o episódio hoje está imperdível. Então, Rodrigo, para a gente começar, né, cara, aqui eu tenho uma colinha brevemente da sua trajetória, né, que você que é coordenador de PCM, formado, pós-graduado em Engenharia da Manutenção, transita em assuntos de liderança, inovação, gestão na era 4.0 e etc. Mas, cara, conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, o que você fez até hoje, os highlights aí até chegar aqui com a gente. Cara, essa é uma história longa, mas que eu costumo resumir com muita facilidade, né? A carreira de manutenção, ela começou aos 14 anos, né? No Senai, numa iniciativa da antiga Rede Ferroviária Federal, que hoje é MRS. Então foram 3 anos aí trabalhando com manutenção de locomotivas, vagões, nesse segmento aí de malha ferroviária. Aí logo na sequência eu tive contato com a siderurgia, trabalhei numa empresa muito grande da região aqui de Minas Gerais. Conheci, né, todas as etapas aí do processo de produção do aço, desde o recebimento de matéria-prima até os produtos acabados, assim, digamos. E quando você passa numa empresa como a siderurgia, você tem muita oportunidade de aprendizado, né? Porque, como eu disse para vocês aí, nessa parte de recebimento de matéria-prima, você tem todo um sistema de viradores de vagões, né, chutes, transportadores, máquinas de pátio, aí você já começa a trabalhar com a parte de redução, então já entra o fator temperatura, né? Aí você tem coqueria, alto forno, sinterização, então você tem que pensar a manutenção de uma forma diferente, tem riscos, né, inerentes no processo. Vai para a cearia, fica mais perigoso, mais melindroso ainda, vai para a laminação, já começa a entrar um pouco mais de sofisticação, aí entra muito controle, né, muita coisa de instrumentação, de automação, PLC, não que as demais etapas que eu falei aí não tenham, mas, né, essa parte é muito forte, então aprendi bastante na siderurgia. Saindo da siderurgia, tive meu encontro com a mineração, né, que é a área que eu trabalho aí há, bem dizer, 20 anos, né. Tenho 42 anos, são 28 anos aí de trajetória na área de manutenção. Possivelmente tem pessoas que vão estar nos assistindo e nos ouvindo aí que não têm essa idade, né, então assim, é toda uma vida, né, na área de manutenção. Já passei por grandes empresas do segmento de mineração no Brasil, já passei por consultoria, já passei por indústria de fertilizantes. Eu sou uma pessoa que todo mundo me conhece, me acompanha aí, sabe que eu gosto muito de estudar, gosto muito de estar aprendendo, me desenvolvendo cada vez mais. Formado em engenharia de controle e automação, né, por ironia do destino, falar de tecnologia aqui hoje, falar de monitoramento, falar dessas coisas que a gente sempre tem para proporcionar melhoria para as pessoas, né, que é o meu grande foco, né, daquilo tudo que eu falo. Acho que o meu discurso ele já está bem claro para a comunidade da manutenção. Eu sou um profissional voltado para as pessoas, então tudo que eu imaginar em termos de melhoria de manutenção vai ser com foco em pessoas. Tenho uma pós-graduação em engenharia de manutenção, estou terminando mais duas aí, uma voltada mais para liderança, inovação e tecnologia, e a outra para confiabilidade. E é isso, atualmente estou num desafio bem legal, coordenando um time de PCM, inspeção, centro de controle de manutenção, com grandes oportunidades de fazer algumas mudanças que são bem estratégicas para o negócio, e o Boa. mindset, o coração de gestor e esse alinhamento com viés tecnológico tem feito aí um grande entendimento entre os 3 pilares, né, pessoas, processo e tecnologia. Então acho que basicamente é isso. Perfeito. A trajetória do Rodrigo, né, é um dos motivos da gente escolher para falar com a gente sobre esse tema, que é o monitoramento online, que está muito associado à tecnologia. Ele não se limita só a isso, obviamente, que é o que a gente quer discutir um pouco hoje. Muita gente tem essa imagem, né, monitoramento online é sinônimo de tecnologia e que, por sua vez, vai tirar o meu trabalho, por exemplo, alguns dogmas, né, que a gente enfrenta aí na comunidade, conversando com o pessoal da manutenção. Para quem não conhece aí, cara, você pode explicar o que é o monitoramento online de ativos, como funciona, o que não é, né, também? Sim, com toda certeza. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar, né, que eu gosto assim de dar exemplos bem didáticos, bem lúdicos para a gente pensar, né? A gente está conversando aqui agora graças a recursos, né, que nos permitem estar
simultaneamente numa conversa de vídeo discutindo temas de manutenção. Então, ou seja, nós estamos online, está acontecendo aqui agora. Quando a gente fala de monitoramento online, a gente primeiro tem que pensar o que que é offline, né? O que que eu não estou fazendo em tempo real? Então, remonta-se à manutenção de antigamente, nem tão antigamente assim, das pessoas terem que ir até campo para poder diagnosticar alguma coisa, fazer algum levantamento, né? Muitas das vezes é uma percepção que ela é totalmente subjetiva, que vai passar pelos sensos, né? Que a pessoa vai usar olfato, tato, visão, audição, né, para poder paladar eu não diria, né, que eu acho que ninguém vai provar o óleo ou graxa para poder se a gente está tendo uma situação legal aí. Acho que é o único o único senso aí que acaba ficando um pouquinho de fora, né, mas os demais a gente acaba usando. Agora, quando a gente pensa em monitoramento online, a gente está falando em monitoramento em tempo real. Monitoramento em tempo real demanda você ter toda uma parte instrumentada, você ter toda uma arquitetura, né, por trás disso aí, de sensores, né, todo tipo de dispositivo que possa detectar, né, alguma variável de processo e possa trazer algum insight para que, entendo eu, pessoas da manutenção possam tomar decisão. Uma coisa que eu gosto muito de falar nessa questão de monitoramento online é que muitas vezes as pessoas confundem, né, e acham assim: ah, eu vou colocar um monitoramento online, vou sentar na sala e vou cruzar o braço. Não, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. De nada você adianta ter muitos dados se esses dados para nada lhe servem. Então, eu entendo que monitoramento online é justamente isso, você ter condições de fazer um acompanhamento do seu processo em tempo real, você fazer um monitoramento dos seus ativos e você entender o que está acontecendo naquele exato momento, você ter um retorno disso e você ter possibilidade de tomada de decisão para intervir naquele processo e fazer com que o processo seja sustentável, que ele seja confiável, para que a gente consiga atingir os indicadores, né, ou pelo menos as metas, né, acho que não diria nem indicadores, né, porque às vezes a gente fica focado assim, ah, vou bater KPI, vou ficar Uhum. de olho em indicador. Não, indicador é o retrato do seu processo. Então, se o seu processo é bem gerido, consequentemente, você vai ter bons indicadores. Então, basicamente, monitoramento online é você monitorar em tempo real. Você entender o que está acontecendo com seus ativos a todo tempo. Ter leitura, digamos assim, 24 horas, né? 7 dias na semana, 365 dias no ano e por aí vai. Enfim, você conseguir ler o seu processo o tempo inteiro. Basicamente, para mim, seria isso de forma bem resumida e objetiva. Legal. Você comentou um pouquinho, né, Rodrigo, durante a sua fala, sobre essa questão dos KPIs, resultados, metas e tudo mais. E, cara, como você acredita que o monitoramento online pode contribuir no dia a dia da manutenção? Quando a gente fecha os olhos para tudo que está acontecendo no mundo atual, a gente fecha os olhos para as oportunidades de melhoria. Hoje, a gente tem cada vez mais equipamentos que são muito sofisticados e, consequentemente, eles são mais sensíveis. Então, os fatores que a gente tem aí no nosso chão de fábrica, né, vamos falar assim, ataque químico, alta temperatura, poeira em suspensão, certo? O atrito, né, que muitas das vezes acontece, principalmente em plantas que você tem linha contínua. Então, vamos pensar uma coisa: processo que não se mede é processo que não se gerencia, que não se melhora. Então, essa questão assim, para como que o monitoramento pode melhorar os seus indicadores? É porque você está medindo o seu processo o tempo inteiro. Você está vendo o que está acontecendo com o seu processo o tempo inteiro. Então, vamos falar assim, a velocidade na tomada de decisão ela é muito mais rápida, né. Então você tem, condições sim, né, de atuar mais rápido. Então o intuito aqui quando a gente fala de manutenção é você atuar sempre antes da quebra, né, trazendo aquele conceito que todo mundo gosta de falar, que gosta de desenhar bonitinho, colocar imagem na internet, da famosa curva PF. Muita gente vai e faz um carnaval em cima daquilo ali, é uma coisa tão simples, e o monitoramento ele está ali. E o online hoje, quando a gente traz para a nossa realidade, é como se você estivesse arredando para a sua esquerda e tivesse tendo condições de intervir antes mesmo da curva começar a querer virar curva, né. Então eu acho que é você atuar na reta PF. Eu já brinquei com alguém a respeito disso, muita gente fala da curva PF, mas por que que a manutenção nossa tem que ser rabo de cavalo? Né, por que que a gente tem que olhar para esse tipo de coisa e falar o seguinte: "Não, quando estiver quase lá embaixo eu vou fazer alguma coisa". Faz enquanto tá linear, enquanto está reto, né. Então eu acho que é muito isso aí, tá, Alex, a gente utilizar o que que a gente está lendo para poder fazer o movimento correto, né. A gente, atingir, né, vamos falar assim, as nossas metas, consequentemente ter uma leitura legal do processo, ter melhoria,
dos indicadores, porque os indicadores são um reflexo da melhoria de processo que veio através do monitoramento online que a gente fez. Muito bom, Rodrigo. Essa questão toda do monitoramento online, de como a gente migrou do famoso e do famigerado checklist, né, impresso, que a gente às vezes acumulava pilhas e pilhas de checklist para lançar no sistema em cima da mesa, dentro da gaveta. E é interessante como a gente migrou desse cenário para o cenário do monitoramento online. E eu Exatamente. não sei se você assistiu, se você acompanhou o Intensivão 4.0, mas o tema dele foi justamente Indústria 4.0, né? E aí eu queria fazer aí uma junção de duas coisas, né, do monitoramento online que nós estamos conversando com a Indústria 4.0. Como você acha que o monitoramento online agrega e qual a importância dele para a Indústria 4.0? Eu penso o seguinte, tá? Manutenção trabalha com dados, né? Então, assim, para mim o que faz mais sentido hoje dentro da indústria 4.0, que a gente tem manufatura aditiva, né? Robótica colaborativa, computação em nuvem, né? Uma série de outros pilares aí que cercam a questão da indústria 4.0, mas para mim o que faz mais sentido, o que está mais ligado a essa questão de monitoramento online é a questão do Big Data, porque a gente está o tempo inteiro com essa questão de monitoramento, lendo dados. E a gente vai lendo, lendo, lendo e capturando uma série de coisas, e é como se a gente fosse trazer isso para a nossa vida. Vamos falar assim que a gente quer aprender alguma coisa. Então o sujeito ele resolve aprender tudo de uma só vez. Então ele não consegue processar isso. Então a indústria 4.0, quando ela traz esse conceito de Big Data e vem essa questão de analytics, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem de pegar os nossos dados e a gente trabalhar com esses dados de uma maneira que eles, por trás de uma inteligência artificial, eles consigam trazer para a gente uma oportunidade de melhor tomada de decisão na manutenção. Eu estou usando essa expressão muitas vezes aqui, inclusive já é a terceira vez que eu falo, né, dentro de uma pergunta, por quê? A manutenção ela é feita disso. Tomada de decisão. Como você vai tratar o seu ativo? Você vai tratar ele como um C, como um B, como um A? Você vai atuar daqui uma semana, vai atuar daqui um mês, vai atuar daqui 3 meses? Quem que vai te dar esse subsídio, né, esse poder de tomada de decisão? Os dados. Então eu gosto muito de linkar essa questão da indústria 4.0 com o que a gente tem hoje de Big Data Analytics. Eu acho que isso aí é muito importante. Cada vez mais a gente tem desenvolvido aí BIs, dashboards, a turma tem explorado muito essa questão aí de Power BI para poder olhar para um gráfico e ter uma leitura rápida, né, do processo. Você colocou a questão do checklist, né? Eu acho que até a nossa forma de analisar dados por conta da indústria 4.0, ela mudou bastante e precisa mudar cada vez mais, porque no passado, quando a gente ia fazer uma leitura de processo, todo mundo ia colher dados, jogar numa planilha de Excel para gerar um gráfico e para, em cima daquele gráfico, ficar tendo que, muitas das vezes, interpretar um texto de Enem, de vestibular, para poder pensar o que eu vou fazer com a minha manutenção. E hoje a indústria 4.0, quando ela traz essa questão do Big Data Analytics, da inteligência artificial, ela meio que já plota para você. Já te fala, olha, o seu ativo, ele está com um MTBF cada vez mais baixo. Seu ativo aqui está demonstrando, né, que pelas manutenções que você executa, você tem um MTTR cada vez mais alto. O que está acontecendo? A disponibilidade está despencando. A sua taxa de falha está aumentando. Sua confiabilidade, seu OEE está se perdendo. E isso fica muito claro, fica muito na cara, né, quando você embarca conceitos de indústria 4.0 para dentro do monitoramento online, monitoramento preditivo instrumentado, né, seja como qualquer um queira chamar. Eu acho que é muito isso, tá? É lógico que a indústria 4.0 é um assunto muito amplo, tem muita coisa guardada dentro disso aí, mas manutenção sobrevive a poder de informação. Eu sempre falo isso com as pessoas. Se a gente tem informação errada, o input, seja ele monitoramento online, inspeção, retorno de ordem de serviço, não é qualquer espécie de diagnóstico que a gente fizer, se a gente imputar informação errada, o processo de gestão da manutenção se perdeu ali. Eu lembro, Rodrigo, que era muito comum nos planos de manutenção cumulativos, aqueles que você pega por orímetro, por Uhum, odômetro e tudo mais, era muito comum você ter o plano desatualizado no sistema, né? Porque você tinha, sei lá, 20, 30, 40, 60 checklists para ser lançado no sistema, e essas coletas lá do orímetro e do odômetro, elas acabavam ficando no papel, e aí você tinha no sistema uma informação defasada, né? E isso
prejudicava muito o processo de PCM e de manutenção como um todo. Mas aí, Exato. quando você diz que isso mudou, né, que esse cenário mudou, está mudando e precisa mudar mais ainda, você acredita que então o monitoramento online é uma tendência para a indústria atual? Com toda certeza. E, assim, eu até tenho um cuidado de falar em relação a ser atual, porque esse atual aí na linha do tempo, ele já é um atual que remonta já a alguns anos, né. Por que que eu falo isso? Desde quando eu fui inserido, principalmente na siderurgia, e isso aconteceu lá em 1995, eu percebo que a gente já tinha alguma espécie de monitoramento online, né. Exemplo, né, no alto forno da empresa que eu trabalhava, tinha um sistema que chamava SDCD, né, Sistema Digital de Controle Distribuído. Então todas as variáveis, né, do alto forno, pressão, vazão, temperatura, era tudo já monitorado online, né, o tempo inteiro. E a manutenção ela começou a pegar esse nicho também para ela, e começou a pensar o seguinte: "Espera aí, o que que eu posso trazer? Ah, uma leitura de vibração? Ah, uma termografia que de repente uma câmera fica posicionada em determinado ponto e ela está lendo ali uma determinada temperatura que é muito importante para o meu processo, aí eu consigo talvez num equipamento que é muito estratégico, fazer com que um determinado fluido circule por um analisador, né, e isso vale para algum tipo de gás também, que eu já vi isso acontecer, para poder saber se aquilo ali está em condições, se vai trazer algum dano para o meu equipamento. Então, enfim, não é tão atual assim, tá, já é uma coisa que vem lá de trás. Na mineração, por exemplo, a questão de frotas, né, a gente tem a famosa telemetria, né, os equipamentos estão trabalhando lá e você o tempo todo transmitindo informação. Temperatura do motor, pressão de óleo do motor, corrente elétrica de uma roda motorizada, níveis de tensão de um gerador, então você tem informação sendo transmitida o tempo todo. E isso já remonta, né, de alguns anos. Eu digo para vocês, assim, que eu vejo isso aí desde, vamos lá, 2005, 2006 talvez, né, e hoje cada vez mais, né. Então, hoje quando a gente entra nessas grandes empresas de mineração, a gente tem os famosos COIs, né, Centros de Operação Integrada, que você tem várias telas ali, que tem pessoas de olho o tempo inteiro e dá um alerta qualquer, já avisa para manutenção: "Olha, para o equipamento, intervém lá". Então acho que isso é muito, latente, né, cada vez mais a gente vai continuar sendo levado para essa vertente de trabalho. Não dá mais para conviver, né, vamos falar assim, a tradição da manutenção, né, aquela manutenção retrógrada, né, como você disse aí, de pilhas e mais pilhas de papel, checklist. Eu vou imprimir, ordem de manutenção, eu vou gerar um monte de relatório, vai lá na impressora e pega. Não, hoje está tudo ao alcance de um clique, está na palma da mão. Tudo é smart, tudo muito rápido, né. O mundo deixou de ser VUCA para ser BANI, né, e está acontecendo cada vez mais. Uma questão interessante, né, Rodrigo, o monitoramento online sempre está muito associado a uma plataforma barra software, né, então, existe uma infinidade de opções por aí, né, mas vou até parafrasear, o Denis, que eu tive um papo recente sobre pra lançar o nosso próprio CMS e tudo mais, que ele comenta, né, se você tem um bom software e dados ruins, você tem mau resultado. Se você tiver um bom software e não tiver dado nenhum, você não vai ter resultado. Se você tiver um bom software e bons dados, aí você vai ter um bom resultado, né. Muita gente acha que é só ter o software ali, né, associado agora ao monitoramento online e acabou, mas não, né, existe toda essa questão de colocar bons dados, interpretar muitas vezes, o monitoramento online não faz nada sozinho, né, você precisa inserir bons dados e também, do outro lado, o software precisa ser amigável também, né, acho que esse é um dos pontos, assim, não só o software, mas toda essa infraestrutura do monitoramento online. O pessoal tem receio, né, fala: "Não, monitoramento online é complexo, eu vou precisar de longas semanas de implementação", às vezes você vai, né, pode ter soluções nesse sentido, mas, eu acho que o mais interessante é trazer essa facilidade logo de começo, né, não sei se você concorda nesse sentido, mas enfim, quis trazer um pouco desse questionamento também, né. Não, concordo, Alex. Eu acho que você tocou num ponto aí que é um termo da moda, que o pessoal conhece como UX, né, que é a User Experience. Se você traz um sistema de gestão, seja gestão da manutenção, alguma análise de confiabilidade ou algum sistema que conversa para monitoramento online, para receber dado, e esse sistema não é amigável para as pessoas, ele não traz uma boa experiência de usuário, certamente ele vai cair em descrédito, né, e as pessoas vão criar essa barreira que você bem colocou aí, de achar que tudo é complicado, que tudo é muito difícil, né.
que não ajudem, né, então não adianta a gente, vamos falar assim, ter canhão e atirar em formiga, né, então a gente tem que analisar muito isso aí, tem que cada vez mais também procurar capacitar as pessoas que vão ter interação com esse tipo de sistema. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se as pessoas não estão preparadas para poder lidar com ele e para poder extrair dele vamos falar assim, tudo aquilo que ele tem de melhor, né. Aí, de repente, você vai lá e compra uma solução, para trabalhar de forma integrada com o sistema, e você começa a criar uma coxa de retalhos dentro da sua empresa, é software para tudo quanto é lado, porque esse faz isso, aquele faz assado, aquele outro faz isso, e quando na verdade você vai ver, um só poderia estar fazendo tudo. Por quê? Essa questão de user experience não foi pensada, ela não foi trabalhada. O sistema não foi, apresentado para as pessoas de uma forma amigável, né, de uma forma clara, então fica todo mundo com 1000 pontos de interrogação na cabeça e a coisa não anda. E, Rodrigo, eu aposto que durante o desenvolvimento dessas soluções, tenho certeza que o manutentor ou quem está usando no dia a dia provavelmente não foi consultado, né, cara? Normalmente é um setor de desenvolvimento, é uma área de tecnologia ali, né, nada contra Aham. os desenvolvedores, né, talvez que possa estar ouvindo, mas é fundamental, assim, toda e qualquer solução hoje em dia ter essa aproximação com o usuário, é um caminho sem volta praticamente, em todas as outras áreas acabam vivendo nesse sentido, né? Você falou, né, sobre essa questão agora um pouquinho mais a fundo na integração, tudo mais, ter um software único, e a gente acredita muito que o monitoramento online pode ser uma ferramenta, e agora eu faço essa indagação de como o monitoramento online e a manutenção preditiva se conversam, né? Como que o monitoramento online pode ser ali uma forma de ter mais resultados dentro da manutenção preditiva e tudo mais. Eu costumo dizer que quando você fala que tudo é prioridade, na verdade nada é prioridade. A gente que trabalha com planejamento de manutenção, a gente tem um conceito muito forte que a gente conhece como funil de priorização, né. Então você tem várias entradas chegando para você tomar as suas decisões da manutenção, e dentre os vários inputs que a gente tem, principalmente considerando a manutenção buscando classe mundial, hoje a gente considera uma manutenção condicionada à inspeção, e essa inspeção ela pode ser pensada de 2 formas, com monitoramento subjetivo, que é a pessoa indo a campo, e monitoramento, objetivo, né, que você faz aí o uso de todas as técnicas de preditivo, inclusive que a gente abordou no intensivão lá, né, a gente falou sobre muitas coisas, né, análise de vibração, termografia, ultrassom, ferrografia, corrente parasita, líquido penetrante. Então você tem uma série de técnicas que você pode utilizar para detectar o que está acontecendo com seus ativos. Aí quando a gente fala nessa questão de como que as coisas podem se somar e elas podem se contribuir, é justamente isso, né? Se você tem um monitoramento online e ele traz para você alguma coisa que pode agregar no seu input ali, você vai ter condições de fazer uma priorização melhor. Você vai conseguir trabalhar com a prioridade da prioridade da prioridade, porque você consegue cada vez mais fazer um drill down no seu processo, você consegue se aprofundar mais no que está acontecendo com o seu ativo. Quando o inspetor vai a campo e ele percebe um ruído diferente, ele tem um nível de entendimento e ele consegue ter um poder de atuação. Quando você vai com um instrumento e faz uma leitura de vibração, aquilo agrega para a análise dele. Quando ele tem um monitoramento online rodando ali por trás, é a cereja do bolo, porque ele vai juntar a percepção dele com aquilo que ele foi a campo ou outra pessoa foi para poder tirar uma leitura com um instrumento confiável, e você ainda tem todo um suporte, um backstage aí rolando, né, para poder trazer informações em tempo real. Então fica muito fácil você sentar para fazer uma reunião de planejamento, de programação, porque você tem todo um arcabouço ali, você tem todo um arsenal, né, de informações e informações que precisam fazer sentido, né, volto e insisto nessa questão, para você conseguir alinhar a estratégia de manutenção àquilo que realmente a empresa precisa. Tá? Então, é muito bom a gente criar esse link e fazer com que esses inputs se conversem para que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis com a tecnologia, né. Acho que a gente, num dado momento, vai acabar falando um pouco mais sobre isso aí, mas as pessoas ainda tendem a ficar um pouco com o pé atrás e torcer o nariz para a tecnologia, porque entendem que a tecnologia talvez chegou para poder acabar com postos de trabalho, a tecnologia chegou para poder trazer complicações, né, para a nossa mente, você vai ter que aprender coisas novas, mas toda hora a gente tem que aprender, né. Costumo dizer o seguinte: "Quem não muda, dança". A única coisa permanente hoje na vida é a mudança.
A gente ainda está saindo, entre aspas, de uma pandemia, uma situação que pegou todo mundo despreparado e que fez com que a gente acelerasse esse processo de mudança. Então é muito importante a gente ter esse mindset de abertura, né, de conhecer coisas novas e de entender que tudo isso vem para contribuir com o nosso processo de gestão da manutenção. São coisas que só o papo manutenção propiciam para a gente, né? Vocês foram comentando e eu fui fazendo uma reflexão que eu não tinha feito antes. E antes de continuar falando sobre o monitoramento, eu preciso compartilhar essa reflexão não só com vocês, mas como também com quem vai assistir esse episódio, com quem nos acompanha. Vocês me fizeram chegar a uma reflexão acerca do seguinte tema, e talvez isso tenha uma relação direta com o que o Alex parafraseou do Denis Mortellari. Senhores, pior do que você não ter um software de manutenção e de monitoramento online é você ter um software mal operado, mal alimentado, e pior do que isso, é você ter um software que não funciona, um software ruim. Porque aí você, como você disse, Rodrigo, você não pode fazer uma coxa de retalhos e ir emendando um pedaço de um sistema com outro dentro de uma empresa. Você tem que ter um sistema e esse sistema ele tem que funcionar. Por quê? Porque você vai colocar toda a credibilidade do teu processo de manutenção nesse sistema. Agora, se o sistema não funciona ou se ele não é bem operado, você tem um cenário pior do que aquele cenário que nós tínhamos na década de 90, por exemplo, quando se trabalhava com aquelas pilhas de checklist. E essa reflexão ela me surgiu agora observando a conversa entre vocês dois. E isso é muito interessante. Mas, enfim, Rodrigo, pegando aí essa questão da reflexão que eu fiz e do que você comentou ali um pouquinho atrás, sobre os profissionais precisam se preparar para a indústria 4.0, para a questão do monitoramento, para o salto tecnológico que está acontecendo. E aí, eu pensei no seguinte, cara, como que... eu sei que todos os profissionais precisam se preparar para esse novo cenário, mas eu sei que, principalmente os gestores, eles precisam ter uma preocupação maior, porque eles quem vão, estrategicamente, administrar essa situação. Então, no teu ponto de vista, como que os gestores precisam montar e tratar ali as suas equipes, no sentido de fazer com que o monitoramento online e o monitoramento subjetivo atinjam ali os seus objetivos estratégicos. Essa questão assim vai muito na linha do desdobramento da estratégia, né? A gente estava falando aí de informação de sistema, agora vamos falar da informação no conceito amplo, né? Muitas das vezes grandes organizações tomam decisões a níveis, vamos falar assim, nível de CEO, né, nível executivo, né, de fazer determinadas implantações, porque aquilo ali vai favorecer o resultado, vai otimizar todo o processo, e isso precisa ser cascateado, né, para a base, porque as pessoas que vão operar, né, como você bem disse aí, o sistema, elas precisam receber a informação na língua delas. Então não adianta você querer trazer um speech executivo, né, um discurso aí muito tecnológico no sentido amplo da palavra, para quem vai estar em base, vamos falar assim, tornando o sistema de fato operacional. Então, qual que é a habilidade que o gestor precisa ter nesse momento? É justamente conseguir traduzir, trazer para a base o que que a organização espera a partir daquele sistema, a partir daquele software, a partir da estratégia de monitorar subjetivamente, né, ou objetivamente e online os seus ativos, e de que maneira que isso precisa estar no dia a dia das pessoas. Então é o contato, né, é você apresentar o sistema para as pessoas e falar: "Pessoas, prazer sistema, sistema, prazer pessoas", e que realmente seja uma relação prazerosa entre ambos. Então eu acho que é muito a capacidade do gestor comunicar de maneira inteligente, de forma prática, de forma lúdica, bem didática para as pessoas, o que está lá no topo da organização, o que que as pessoas que estão no alto comando esperam que aconteça no chão de fábrica. Isso vai muito da capacidade que muitas das vezes você tem de inspirar pessoas, de você falar sobre tecnologia de uma forma leve,
né? Porque fica muito difícil se eu chego de repente para uma equipe que está acostumada a trabalhar, né, com essa sistemática de papel, né, que não tem todo esse nível aí de tecnologia e de inovação, e de repente tudo isso cai de paraquedas e as pessoas se veem meio que obrigadas a da noite para o dia ter que dar respostas em cima de uma coisa que elas não foram preparadas. Então eu acho que volta também àquela questão de planejamento. Ah, a minha empresa está pensando em inovar, está pensando em adotar certa ferramenta de monitoramento online, vai trazer muita tecnologia para o chão de fábrica e tudo mais. Beleza. Isso foi pensado antes, isso foi planejado, isso foi detalhado, isso foi programado, isso teve as releases, as entregas bem estruturadas de maneira que as pessoas pudessem compreender o que se espera na prática. Então eu acho que é muita questão de saber dar o recado certo, na hora certa e da forma correta para as pessoas, para que elas tenham real entendimento daquilo que se espera. Rodrigo, agora, cara, considerando um cenário já ideal, o monitoramento online foi implementado, teve toda essa comunicação muito bem feita, o repasse, né, não foi uma solução vinda do topo para o pessoal ali do chão de fábrica, mas considerando que foi implementado, cara, monitorar um ativo, cara, ter todos os dados precisos, saber a condição da máquina, como que ela se encontra e tudo mais, é um sinônimo de alcançar confiabilidade ou não necessariamente? Cara, assim, sinônimo eu acho que é uma palavra muito pesada, né, porque se a gente for pensar aí o conceito de confiabilidade, né, dentro da manutenção, é a probabilidade, né, de um item operar em condições ideais de projeto numa determinada faixa de tempo. Beleza, esse é conceito. Monitoramento online, ele te dá condições melhores de você fazer isso. Fica mais leve. Então, não seria um sinônimo, mas seria um parceiro, tá? Então, na minha visão, o monitoramento online, ele é condite sine qua non para você implantar, uma engenharia de confiabilidade na sua empresa. Por quê? Vamos pensar aí as variáveis que a gente usa para poder fazer um cálculo de confiabilidade, né? MTBF, taxa de falha. Pronto, parei por aqui. Beleza. Tempo médio entre falha. Eu quero melhorar esse tempo médio entre falha, logo eu vou aplicar uma série de ferramentas para poder melhorar esse tempo médio entre falha. Ah, a definição de uma frequência de inspeção, fazendo a volta, ela geralmente segue uma fórmula que você pega 0,7 e multiplica pelo seu MTBF. Então, o circuito é fechado, é uma melhoria contínua, é um PDCA. Então, eu entrego monitoramento online e eu colho os resultados disso e o sistema vai se retroalimentando. Então, quando eu pego essa questão de monitoramento online e eu consigo tomar a decisão em cima do meu processo, e eu consigo melhorar plano de manutenção, eu consigo melhorar os meus intervalos. Eu consigo fazer uma leitura dos meus ativos para poder saber se de alguma forma, por algum fator que está concorrendo ali, talvez a criticidade esteja mudando. Eu disse isso no intensivão que matriz de criticidade não é nada congelado, não tem nada escrito na pedra. Hoje eu tenho um ativo que ele é crítico A, amanhã, por questões de processo, questões da estratégia da empresa, ele pode ser um crítico B. Então eu não vou tratar ele da mesma forma, certo? Então eu acho assim que não é um sinônimo, não, mas não é possível você atingir um nível legal de confiabilidade da manutenção hoje, no atual contexto, a gente quase chegando em 2022, sem se valer dos recursos e das funcionalidades e facilidades que o monitoramento online traz para a gente. As reflexões são várias, eu ficaria mais uma hora e meia batendo um papo com vocês, mas a gente sabe que o tempo é curto, não só o nosso, mas de quem nos acompanha. Mas sintetizando, Rodrigo, eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas é para Uhum, fixar mesmo e para dar uma sintetizada na coisa toda. tá. Quais são assim as principais vantagens do monitoramento online para o offline? Cara, eu vou dizer para vocês uma coisa que, assim, isso vai bater muito forte quando as pessoas, assistirem isso aqui e alguém parar para refletir, sabe. Todas as organizações hoje têm pregado muito forte a questão de segurança. Segurança é um valor inegociável. Segurança é o nosso principal valor. Segurança está acima de produção, está acima de qualquer outra coisa, porque a gente está lidando com vidas. Então vamos pensar se a gente tem um monitoramento offline. A gente está aumentando o nível de exposição das pessoas. Eu estou tendo que pegar uma pessoa para poder ir a campo, talvez numa condição nada favorável,
que demanda uma série de documentações, análise preliminar de risco, permissão de trabalho especial, percepção que a pessoa às vezes tem que ter do ambiente e gerar algum registro de incidente para aquilo ali contribuir com o time de SESMIT para poder melhorar as condições de trabalho. Então, quando a gente fala dessa questão das vantagens, eu não consigo pensar em outra coisa que seja mais importante do que segurança das pessoas. Você está evitando que alguém se exponha de maneira desnecessária para colher uma informação que pode ser capturada à distância, 24 horas por dia, e que permite com que essas mesmas pessoas que estariam expostas estejam agora talvez numa sala com ar-condicionado, num conforto, com uma Dolce Gusto do lado para poder fazer um café expresso, poder olhar para aquele dado e falar o seguinte: eu já sei qual que é a decisão que eu preciso tomar na manutenção para poder melhorar minha gestão de ativos. Então, acho que basicamente, se a gente for pensar, é algo muito nobre e eu acho que é algo que deve realmente mover as organizações nesse sentido, em pensar que a gente tem que cada vez mais tirar as pessoas do incêndio, tirar as pessoas da linha de fogo e trazer as pessoas para um ambiente controlado, onde elas consigam olhar para aquelas variáveis, olhar para aqueles gráficos, para aqueles BIs e falar o seguinte: eu já sei o que eu preciso fazer. O homem vai deixar de ir a campo para poder fazer manutenção? Não. Talvez numa música do Luan Santana, né, em 2050, mas por agora, não. Mas eu posso, inclusive, através desses inputs que vão chegar pelo monitoramento online, fazer um planejamento mais assertivo e fazer com que quando a pessoa vá a campo fazer uma determinada intervenção, ela vá, inclusive, mais segura. Então eu acho que é muito nessa linha, tá, Fauzi? Eu acho que a vantagem é totalmente isso, porque quando você ganha nessa questão de segurança, você ganha em tudo. E o que que a gente vê no chão de fábrica é justamente isso, e parece que a gente ainda tem aquelas pessoas que insistem nesse mindset, né, de querer fazer parte da Liga da Justiça, né. Não, tomara que alguém me liga de madrugada, porque eu tenho uma informação que está no meu pendrive, eu vou ter que o táxi vai ter que me buscar na porta da minha casa, porque é só eu que sei resolver. Então, quando a gente traz essa questão do monitoramento online para o chão de fábrica, a gente embarca a tecnologia na manutenção, esses atores eles vão saindo de cena naturalmente, né? Porque a informação ela vai fluindo de uma forma aberta e natural e cada vez mais ampla para as pessoas, e a gente ganha com isso porque você desliga o seu computador alguns minutos antes do ônibus encostar, você vai para sua casa curtir sua família, você vai para academia, você vai pedalar, você vai correr. Final de semana não tem ninguém doido correndo por causa de manutenção, porque você tem um sistema por trás disso funcionando. Você tem um monitoramento que está garantindo, né, que você possa, como vocês bem disseram aí, estar sentado de repente num final de semana no barzinho, tomando uma cerveja e não ter que preocupar de falar o seguinte: puxa, se me chamar agora para trabalhar, eu vou ter que fazer o teste do bafômetro, aí eu não vou poder entrar na empresa. Ô, Então, assim, Ó, Diego, a quem cabeça das diria que o pessoas tem que monitoramento mudar. online estaria evitando esse tipo de problema, hein? Cara, pois é, o céu é o Muito limite, bem, né? é E dá verdade. para evitar muita coisa. Rodrigo, você Muito sabe bom. que essa tua visão mais humanista para coisa de pensar no bem-estar também, né? Não só com relação à segurança, mas no bem-estar efetivo de quem trabalha com manutenção, isso é muito importante. Eu notei isso lá no Intensivão 2.0 em algumas coisas que você comentou, que eu não me lembro agora, mas eu lembro que Uhum, eu fiz essa reflexão acerca de você como profissional, como pessoa, e é muito importante, cara, porque assim, a gente gosta de máquina, a gente gosta de peça, a gente gosta de manutenção, de engenharia, seja ela mecânica, elétrica, de confiabilidade, mas uhum, tem uma coisa que vem antes disso, que é bem-estar, e a manutenção, que por muito tempo foi um departamento, um setor que foi levado assim no desprezo em uhum, muitos lugares, não em todos, mas a manutenção ela sempre teve uma carga um pouco mais pesada no sentido de não proporcionar bem-estar o bem-estar adequado para as pessoas que trabalham ali naqueles departamentos. E isso vem mudando, claro, essa uhum, mudança ela vem ocorrendo espontaneamente junto com a indústria que vem se transformando, mas é importante que os gestores, como você, como eu, como o Alex, tenham esse ponto de vista. O bem-estar ele acaba sendo mais importante do que certas coisas e ele acaba influenciando até mesmo em questões de segurança. Como você disse, o bem-estar ele acaba vindo antes da segurança justamente por conta disso. a pessoa tem que estar bem para trabalhar, né, pessoal? Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer, em todas as minhas passagens, e eu, assim, sou muito grato, né, pela minha trajetória como gestor, porque eu sempre gosto de fazer um link de manutenção com pirâmide de Maslow.
Se você atende às necessidades básicas das pessoas e você cria um ambiente legal de trabalho, os resultados da manutenção eles vêm de forma espontânea, né. Então, essa questão aí do monitoramento online, toda a tecnologia que a gente tem para poder, utilizar, se a gente utilizar isso com a motivação correta, que é justamente isso, focar no bem-estar das pessoas, focar num ambiente mais seguro, né, um ambiente melhor de trabalho, a gente vai ter os melhores resultados da manutenção. Só que algumas pessoas ainda não entenderam isso, elas querem ficar travadas no passado, e outras ficam muito travadas no futuro. E perdem a oportunidade de fazer aquilo que a gente pode fazer hoje. E a gente tem hoje a oportunidade de pensar diferente, né, de fazer diferente, de olhar para as nossas operações, para os nossos processos, e volto a dizer, não existe nada, escrito na pedra, não tem o que dizer hoje, falar assim: "Não, isso é certo, isso é errado". Não, tudo é possível a partir do momento que você coloca sob um crivo de análise, com pessoas maduras, né, sem comprometer a segurança de ninguém, sem comprometer o meio ambiente, que é um item extremamente importante para a gente falar aqui também, né. A gente tem aí alguns episódios aí que não foram nada legais aí nos últimos anos, e a gente pensa, né, talvez a gente venha fazer aquela pergunta: se a gente tivesse um monitoramento realmente acontecendo, né, por detrás disso aí, será que muitas coisas poderiam ter sido evitadas? A resposta é: com toda certeza. Uhum. Muito interessante, né? A gente agora chegando para a reta de conclusão, né? Trazer esse ponto da questão de ser para as pessoas o monitoramento online. Aqui, os Uhum, clientes da Traction têm essa visão sempre mais das metas, resultados, né? E é óbvio, né? No final das contas, a gente pensa muito nisso e é uma coisa que precisa ser pensada, é extremamente relevante, mas no final das contas, a gente está entregando uma solução para quem está lidando com ela, né? A gente pode até fazer um paralelo de monitoramento online para os ativos humanos ali, né? Então, eh, antes de tudo, a gente está lidando com máquinas, mas por trás dela tem alguém por trás. Então, achei muito interessante trazer essa vantagem em relação ao offline e ao online, né? A gente, o pessoal que não conhece a solução da Track, a gente tem um sensor de monitoramento online e ele se coloca, você pode acoplar ele no seu equipamento com um ímã. Então, você deixa lá e esquece, né? Você implementa o sensor, ele fica lá e isso é muito bem utilizado nesses casos de difícil acesso, né? Uma altura elevada, a temperatura muito alta, então você coloca os equipamentos, deixa lá o sensor e ele vai fazer o seu papel, além dos casos de não ver a olho nu, né, então ele ajuda nesse sentido, eu achei muito interessante para a gente indo para a reta final esse ponto muito interessante, né, porque, todo mundo tem um receio da tecnologia, como a gente já falou, de tomar sua posição no trabalho, de ser ali um entre aspas, da sua trajetória profissional, mas, no final das contas não é muito bem isso, né. Claro, soluções que funcionam, que sejam fáceis de implementar, como você bem falou, Rodrigo, tem gente que está preso no passado e tem muita gente pensando muito no futuro, falando de 5.0, tecnologias complexas, né. A tecnologia pode ser complexa, avançada, mas ela não precisa ser, complexa de usar. Eu acho que esse é um ponto que a gente acredita muito, inclusive aqui na Traction, enfim, quis colocar esse parênteses também. Então, a gente indo agora para a reta final, Rodrigo e Fausto, eu queria, Rodrigo, o nosso clássico é a indicação de conteúdo, então eu queria ver com você o que que você tem para recomendar para o pessoal que nos acompanha, né? Falando de pessoas, agora fica aqui esse momento que a gente já está acostumado. Você tem um livro, uma série, enfim, qualquer coisa que você acha interessante aí que vai agregar mais conhecimento pessoal. Cara, assim, eu acho que, assim, tem muito material legal hoje, né, eu poderia fazer uma série de indicações aí de livros, mas eu acho que hoje, por conta de tudo que vem acontecendo na minha vida nos últimos tempos, eu acredito muito na questão do Scrum, né. E vem aquela questão de você fazer muitas coisas, né, em menos tempo. Então a arte de você, realmente fazer uma gestão ágil, de você ser adaptável, tá. Então a minha recomendação aqui para as pessoas é: pesquisem sobre o mindset ágil. A partir do momento que o ser humano entender que ele precisa mudar a sua forma de pensar, né, o famoso mindset, e calibrar isso alinhado com o que a gente tem hoje, tudo vai se tornar mais leve, vai se tornar mais fácil, e a gente vai acabar entendendo que, na verdade, é aquilo que eu costumo dizer, e que o nosso amigo lá atrás, né, falou, e eu sempre gosto de repetir, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Leonardo da Vinci.
Com essa frase memorável de Leonardo da Vinci, a gente vai entrando pro finalzinho do nosso episódio, então. Agradeço a você que acompanhou todo o nosso episódio sobre monitoramento online de ativos, né? Então, fica aqui também um convite para você acessar nossas redes sociais, tanto da Traction quanto da Revista Manutenção. Convido você também a acessar o perfil do Rodrigo Lopes. Se você tiver mais dúvidas, conversar e aumentar sua conexão lá no LinkedIn, tenho certeza que o Rodrigo vai receber você de portas abertas. Obrigado por você que está assistindo o nosso podcast ou você que está ouvindo também. Então, nós nos vemos numa próxima. Se você tiver sugestão de conteúdo, pode deixar nos comentários do post, tanto aqui no YouTube como qualquer outra plataforma de podcast. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fauzi. E até a próxima.